Olá a todos, bem-vindos ao canal WBC e hoje nós temos a satisfação de trazer a Patrícia Taufer, a nossa comunicóloga. Que bom tê-la de novo aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. É um grande prazer para a gente explorar essa situação da comunicação, porque, mais uma vez, independente das atividades, independente do perfil de cada um dos empresários, de cada uma das pessoas, a comunicação ela é mais do que essencial, ela define até interfere no sucesso das coisas. Cada situação na comunicação tem uma estratégia. Existem 10, o 10 é um número redondo e aleatório, né? Existem 10 formas de você falar a mesma coisa. Cada situação exige uma forma diferente? Exige, porque vai depender muito o que você quer naquela comunicação, para quem você está falando, e só esses dois fatores já vão determinar uma comunicação diferente. Né? Então imagina que você quer uma reunião, uma reunião na companhia de apresentação de resultados para o comitê, para o conselho. Uma reunião para o conselho. Tem um jeito de fazer essa apresentação, tem uma forma, porque a gente vai ter que levar em consideração o tempo que esses conselheiros têm, o contexto que eles têm no negócio, deles, né? O perfil individual normalmente de cada um. São sêniors. Exatamente, então tem que ser muito cirúrgico e muito objetivo. Por outro lado, se é uma apresentação de resultados para a equipe, talvez tenha assuntos que eu não preciso trazer. Então eu vou fazer um outro arranjo e talvez eu tenha que trazer analogias, porque a analogia é muito boa em comunicação. Analogias distintas. De repente, quando é uma equipe mais sênior, um grupo de pessoas mais sênior, é uma coisa que eu tenho que falar. Você vai fazer uma analogia sobre como jogar bote e atingir o alvo. Golfe. Golfe. Boa. Quando eu vou falar com a equipe, com os liderados, é um outro, é partir de um outro lugar. Então, Analogia dos gamers. Pode ser, pode ser. E aí esse detalhe é muito importante. A gente tem que entender primeiro o outro e saber o que a gente quer. Porque aí a gente constrói um fio no meio do caminho. É claro que a comunicação ela é orgânica, ela se constrói. Mas a gente tem que entender o que eu quero e mais. Sabe o que a gente precisa sempre saber antes de entrar numa conversa? É o que eu quero, que mensagem eu quero que fique em letras garrafais. A assertividade que é objetivo da transformação, da transmissão. Sim, exato. E qual é a frase que eu quero que ele fique no fim da conversa? O registro. É claro que... e aí sim, tem técnicas de construção. Eu não gosto muito de usar a palavra persuasão, porque parece... Induz, né? Não me soa muito bem. Mas é você contar exatamente, olha, é para cá que eu estou pensando em ir, é para cá que todos nós estamos pensando em ir, e é isso que a gente está pensando. E você falou sobre assertividade. A assertividade é um ponto super bacana a gente pensar em comunicação, e aí, olhando para uma matriz, que é a matriz da assertividade, a gente olha sobre uma pessoa que tem uma comunicação ou um posicionamento mais agressivo, de um lado, do outro lado passivo, e no meio do caminho é de fato uma pessoa que tem uma comunicação assertiva. E a questão toda, Paulo, é que é como se tivesse um pêndulo. A gente não está sempre no mesmo lugar. Dependendo do meu interlocutor, eu assumo um ponto. E claro que o sonho de consumo, o nosso objetivo, é focar na assertividade. E aí tem um perfil, é menos sobre a forma. Então uma pessoa agressiva, não que ela vá falar sempre em voz alta, impositiva. Ela pode ser super doce, pode falar nesse tom que eu estou falando. Agora, se ela não levar em consideração o que é do outro, ela assume uma comunicação e um posicionamento agressivo. Então, entendendo a matriz, de um modo geral, são 3 colunas cortado no meio. Para cima são os meus direitos.
e para baixo os direitos dos outros. Aí a gente atravessa. E aí a gente vê o agressivo, ele leva muito em consideração que é dele e não leva nada em consideração que é outro. Verdade. E aí um líder que tem um posicionamento agressivo, ele sufoca a equipe. Por outro lado, o líder também pode ser passivo, no sentido de levar muito em consideração o que é do outro e muito pouco o que é dele. Então ele abre mão, abre mão, abre mão, abre mão. Quando ele vê, ele não está conseguindo os resultados que ele quer, mas é porque também faltou um manejo. E aí quando a gente olha a coluna do meio, essa reta que corta, ela dá exatamente o mesmo volume para o que é meu e o que é do outro. Então, essa talvez seja um parâmetro interessante de entender. E aí, como é que eu entendo se eu estou sendo agressivo, passivo ou assertivo? De verdade, numa negociação, numa conversa, quanto eu levo em consideração o que está rolando do outro lado? Claro, eu estava, inclusive com o Carlos, que é o nosso diretor de operações, na semana passada, numa reunião muito importante, e uma das diretoras tinha de defender um posicionamento da companhia perante outros membros, e na hora de se comunicar, infelizmente, ela travou. Tá. Porque ela, depois disso, aquela coisa, café, e ela falou, eu não consegui superar os meus conflitos de exposição, porque eu poderia atingir A ou B pessoas. Então, só que ela, é um exemplo interessante, né, sem citar nomes, só que ela perdeu a maior oportunidade de defender os seus feitos perante um ciclo crítico. Então, como superar esses conflitos de exposição? É insegurança, é baixo domínio, é o medo da exposição. Como destravar isso, né? Porque no momento certo, quando você precisa fazer colóquios importantes, colóquios eu li uma vez, achei tão lindo, colóquios, né? E aí você perde o tempo. E aí, como faz? E o efeito é ruim. Tá, vamos imaginar esse exemplo que você trouxe. A pessoa ela tinha uma oportunidade de falar sobre si. E não é no lugar egóico, é no lugar de entender, olha, a gente junto, porque é junto. Ela vai, a pessoa, e eu já trabalhei com pessoas assim que tiveram exatamente essa situação numa reunião que era super importante. A pessoa já estava no cargo e ele precisava só, ele não estava nem galgando um espaço, ele já tinha chegado. Só que ele não estava performando. E aí a questão é, o que faz? E qual foi o caminho que a gente fez? A gente foi fazer um entendimento mesmo da história dele. Porque o que acontece quando a gente trava? A gente não tem medo de falar em público. Tem uma pesquisa que é clássica, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Então assim, não faz nenhum sentido, né? Como é que eu tenho medo de falar em público e não tenho medo de morrer? Mas não faz sentido mesmo. É a timidez. Não faz sentido mesmo. E o que está por trás é o medo do julgamento Isso. E da rejeição. Perfeito. Esse é o ponto. Então a gente não vai olhar para outro lugar nesse primeiro momento que não seja esses dois lugares. Julgamento e rejeição. E aí, depois que a gente entende isso, como a pessoa se relaciona, e aí eu conto para ela qual é a grande questão. A comunicação é um jogo, é um tango, na verdade, né? É um vai e vem. Quando eu olho para o outro, eu me relaciono com o outro e aí, de fato, eu faço a construção que eu tenho que fazer. A questão é, quando estamos em si mesmados, Paulo, eu aqui e a outra pessoa aqui, é como se a gente desse as costas um para o outro. E é assim que a gente vive. O normal, quando eu não estou consciente, do meu papel como comunicadora, eu estou só comigo. Então eu não enxergo o outro. Aí quando eu conto isso para a pessoa, ela fica, e o que isso tem a ver com a minha rejeição? Significa que quando você está falando, ninguém de fato está olhando para você. E não é porque você não importa, é porque cada um está muito focado em si. Sabe? Então, aí a pessoa, então eu corro médio risco?
Corre algum, né? E aí a gente vai suavizando. Então, não é um destrave, nesse caso, mágico. É elevação do nível de consciência e elevação do nível de autoconceito. A pessoa se entende. Ela entende, ela se apropria do que está dentro da cabeça dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de fato, é preparação. É performance. É olhar para processo. Então, como é que reunião é essa? Quais são os dados? Você tem uma equipe que vai te ajudar? Quanto tempo você vai ter? A gente pega aquela matriz de gestão de projetos e bota para rodar. E bota para rodar. E aí são as duas coisas combinadas. Porque não adianta destravar, zero julgamento, zero rejeição, e eu vou lá, seja lá o que Deus quiser. Você não vai bem, porque você sabe que está devendo, né? Então é esse conjunto. Patrícia, é muito difícil, né? A gente está aqui tentando transmitir, né, para os nossos amigos, mas o posicionamento ideal para a comunicação é mais complexo do que a gente imagina. Perfeito. Né? E aí, quando envolve principalmente o que você sempre comenta, a linguagem corporal, ela, de certa forma, ela reforça, ela dá mais credibilidade àquilo que você está transmitindo. Se você quer transmitir paz, então você fala de uma forma muito equilibrada, com um tom de voz mais tranquilo e papapá. Se você quer mostrar performance ou enfatiza, o teu semblante, a tua linguagem corporal precisa corresponder àquilo. Taranã. Agora, caramba, onde faz download para poder agir assim? Nossa, eu tenho um exemplo perfeito para te dar. Era de um cliente que eu fui, ele era CEO de uma grande companhia. E aí eu fui fazer esse atendimento na casa dele. E aí, quando eu cheguei, ele estava na sala, tinha várias cadeiras, tipo essa, que a gente fica super bem sentado. Obrigado. Qual um elogio, que gostoso. Tá vendo só? Qual a cadeira que ele escolheu para sentar? Numa que ele ficava completamente afundado. Então, ele ficou assim. É a personalidade dele. Aí, quando eu cheguei, daí a gente começou a conversar, ele estava assim. Daí eu olhei, falei, tá bom. Aí a gente foi indo, eu disse, quem sabe você troca de cadeira. Aí, beleza, ele foi para uma outra cadeira. Aí a gente foi, eu disse, eu posso gravar como você tá agora? Fazer uma foto? Aí, sim, fiz a foto. Aí eu falei, eu posso fazer uma foto de como você tava no momento que eu cheguei? Eu vou te dirigir para você voltar pro lugar, porque ele óbvio que ele não sabia como ele estava. Não tava. Aí eu falei, você senta assim, põe a mão aqui, se afunda naquela cadeira. Aí ele foi. Aí eu mostrei uma foto e outra. Então você falou assim, aonde está isso? Está num nível muito inconsciente. Por isso que você falou, quando eu quero transmitir paz, eu falo isso, eu modulo a minha voz, eu crio uma cadência. Sim. Quando eu quero passar mais ênfase, mais energia, eu faço outra coisa, minha postura vai, o rosto até muda. Sim. Só que aí a gente vai demandar uma expertise de um ator. E o ator é ator. É verdade. A gente necessariamente precisa olhar o que está dentro inconsciente, porque verdade. A gente não é ator, de um modo geral. Não sei quem fez. Eu fiz curso de teatro, não sou atriz. E normalmente as pessoas que lidamos nos ambientes corporativos, elas são o que elas são. Elas são engenheiras, advogadas, financistas, sabe? Precisa extrair o núcleo. Só que a questão é mais difícil você treinar performance e dizer assim, então a gente vai treinar para você atuar. Só que ela vai entregar inconsciente. Tem uma mensagem silenciosa na nossa comunicação, Paulo, que como é que a gente entrega uma mensagem? Linguagem corporal, voz e conteúdo. Ok. Isso é o 100%. Só que se isso não estiver alinhado, se o meu interlocutor desconfiar que tem uma incongruência, ele vai olhar, e aonde ele vai tirar dúvida? Na nossa linguagem corporal. Aí volta para o meu cliente. Volta. Ele estava assim. Se recolhe. Não, e ele estava assim. Aí por mais que ele falasse 1000 coisas, o corpo dele estava fechado, ele estava encolhido. E é essa mensagem silenciosa que vai ficar. Verdade. Então, a questão toda, resumindo, a gente não vai atuar. Porque é muito perigoso. Você vai deixar escapar. A gente vai aumentar o nosso nível de consciência para conseguir entregar de forma intencional. Muito bem. Patrícia, como sempre, muito obrigado por você estar aqui conosco, sempre transmitindo
essa visão e principalmente uma discussão muito importante, porque, repito, a comunicação é tudo. Se a gente não souber entender, filtrar e se posicionar adequadamente, sem atuação, sem forçar, não adianta você querer virar um personagem numa reunião ou perante uma estrutura. A autenticidade é tudo, mas tem filtros, tem refinamento, porque eu repito, 10 formas de você sempre transmitir a mesma coisa. Muito obrigado, até o próximo encontro. A vocês que sempre nos acompanham, todo o carinho, todo o agradecimento por isso. Estaremos sempre juntos. Até breve.